Bom dia a todos, meu nome é Bruno. Eu vou apresentar o trabalho do meu grupo referente à disciplina de melhoramento genético animal ministrada pela professora Maria Coelho. Os integrantes do grupo são Bruno, Hugo, Júlio, Pedro, Vivian e Yasmin. Nosso grupo escolheu falar sobre a displasia coxofemoral e a pergunta de escolha para a elaboração do trabalho foi: como minimizar a incidência da displasia coxofemoral em cães de forma que não afete a qualidade de vida desses animais, utilizando ferramentas do melhoramento genético? Bom, para começar, vamos fazer uma breve introdução ao tema. Então, o que é a displasia coxofemoral? A displasia coxofemoral, gente, é também conhecida pela sua sigla DCF, e ela é uma doença de caráter hereditário em algumas raças, que foi o motivo pelo qual o grupo escolheu esse tema para o trabalho. Ela é uma enfermidade osteoarticular, que é representada pela disparidade entre a massa muscular pélvica e o rápido crescimento, o que vai alterar significativamente a biomecânica das articulações, gerando assim uma instabilidade, uma incapacidade do indivíduo se sustentar devido à incongruência angular. Ela pode ser uni ou bilateral, o que ao longo do tempo resulta também ali no processo osteoartrótico. Aí nessa primeira linha, nós temos uma anatomia radiográfica normal da pelve, né? A gente reparando nessa radiografia aqui, ó, a gente vê a cabeça do fêmur encaixada perfeitamente no acetábulo, como deve ser. E nessa segunda linha de imagens, a anatomia da pelve com displasia coxofemoral. Aí aqui, ó, nessa radiografia, a gente percebe nitidamente aí um deslocamento da cabeça do fêmur em relação ao acetábulo. As principais causas da displasia coxofemoral vão ser alterações congênitas, como o relaxamento do ligamento redondo, que vai acarretar exatamente nesse deslocamento da cabeça do fêmur dorsolateralmente, como a gente vê nessa segunda radiografia, o aumento do espaço intraarticular, que vai ter como resultado a frouxidão da articulação, o acetábulo raso, que vai permitir a saída da cabeça do fêmur, luxando então a articulação, e além disso, fatores ambientais também podem agravar a displasia coxofemoral. Se o animal fica ali numa superfície lisa ou escorregadia, isso vai causar uma sobrecarga na articulação. Nesse slide, o grupo lista os sinais clínicos, que são eles a subluxação ou luxação, sinal de Ortolani, o andar bamboleante, hipotrofia muscular, claudicação intermitente, aproximação dos jarretes, dificuldade ao levantar, andar, correr e subir escadas, sensibilidade dolorosa nos membros, dificuldade de apoio, abrasão das unhas, claudicação e diminuição da amplitude dos movimentos. Alguns desses sinais a gente consegue observar nessas duas imagens aí ao lado. Chegamos então no diagnóstico da DCF, que se dá através da anamnese, de exames radiográficos e físicos da articulação coxofemoral, que vão detectar ali o comprometimento da articulação com danos ao acetábulo. Nesses achados radiográficos vão estar inclusos a formação de osteófitos e esclerose subcondral na borda crânio-dorsal do acetábulo. Vai haver também a remodelação óssea, como é no caso do processo osteoartrótico, que é demonstrado aqui no slide. A linha Morgan também é um método, né, para se obter o diagnóstico da displasia coxofemoral. Essa linha é uma formação óssea na região caudolateral do colo femoral, que vai indicar ali uma instabilidade articular. E no primeiro sinal radiográfico da doença articular degenerativa, é um indicativo de um início de processo osteoartrótico. Aí aqui na imagem a gente vê a setinha apontando aqui, ó, nessa primeira imagem. Vou passar aqui a canetinha. E aí está a linha Morgan. Outro método utilizado ali, né, para auxiliar no diagnóstico da DCF é o distrator articular, que é um dispositivo que eles utilizam ali nos exames radiográficos. Esse dispositivo permite o deslocamento da cabeça do fêmur o máximo possível para fora do acetábulo, permitindo assim o cálculo do índice de distração, que é a medida direta da frouxidão articular. Essa medida pode variar de 0 a 1, de forma que quanto mais próximo de mais justa é a congruência, a gente considera até 0,3 normal. E aqui nessas imagens, na primeira imagem aqui nós temos posicionamento radiográfico convencional, né, sem o uso do distrator. Aí percebam aqui na radiografia como que fica a cabeça do fêmur em relação ao acetábulo. E na segunda imagem, posicionamento radiográfico utilizando o distrator. Demonstra aqui que, né, a gente vê nessa radiografia
o afastamento das cabeças femorais em relação ao acetábulo. Outras mensurações também são feitas para classificar o grau da displasia, como no caso aqui o ângulo de Norberg, que permite quantificar a relação entre a cabeça do fêmur e o acetábulo. Para ser considerado normal, o ângulo tem que ser superior a 105 graus. Essa medida vai ser essencial para diagnosticar o grau de subluxação coxofemoral de forma precoce. Aí, como a gente observa aqui nas imagens, nessa primeira imagem, um ângulo de Norberg maior que 105 graus, né, uma articulação normal. E nessa segunda imagem aqui, o ângulo de Norberg menor que 105 graus, que é um indicativo de displasia coxofemoral. Todos esses métodos de diagnóstico que nós vimos nos slides anteriores foram utilizados como ferramentas do melhoramento genético para que fosse possível identificar, né, aqueles animais que possuíam ou não a displasia coxofemoral. Após identificar, eles separavam assim os indivíduos normais para a reprodução. E quando chegou nos resultados, eles constataram que apenas esses métodos não eram suficientes para minimizar a incidência da displasia coxofemoral na população canina, porque viram ali que as estimativas da heredabilidade da doença são elevadas, porque possui vários lotes e genes associados a ela em raças distintas. A arquitetura da displasia coxofemoral é complexa. Ela tem sua expressão combinada com a presença dos efeitos ambientais. Então, sendo assim, torna-se necessário testes baseados nos valores genéticos dos cães para que a diminuição da prevalência dessa doença seja mais bem sucedida nas próximas gerações. Porque eles viram que mesmo o cruzamento entre indivíduos normais, a enfermidade pode estar presente na geração futura. E bom, após a leitura e a avaliação dos estudos realizados, ficou notável a grande dificuldade da criação de um programa de melhoramento genético animal com o intuito de diminuir ou erradicar a displasia coxofemoral na população canina. Essa dificuldade se deve, em sua maior parte, à complexidade dos diagnósticos de animais que possuem um genótipo favorável ao desenvolvimento da doença. Sendo assim, os artigos avaliados apresentam estratégias e métodos para a detecção de sinais clínicos característicos da displasia coxofemoral, como a avaliação do ângulo de Norberg, avaliação radiográfica, presença da linha Morgan e o uso do distrator articular. Entretanto, os resultados apresentados na utilização desses métodos não são satisfatórios, pois mesmo em animais que são aprovados nos testes supracitados, possuem descendentes que apresentam a displasia coxofemoral. Por isso, faz-se necessário a adoção de novos métodos, como os testes de DNA, que obtiveram resultados satisfatórios, porém foram realizados em poucas espécies. Então, a gente ainda não conhece o desempenho e a acurácia a nível populacional. Então, podemos concluir que é preciso ampliar a pesquisa no âmbito da genética para que essa realidade possa mudar. Obrigado. Termino então com as nossas referências. E mais uma vez, meu muito obrigado em nome do grupo. Obrigado, colegas. Obrigado, professora. Tchau, tchau.